te amam. Não é à toa que te amam, Jesus, todos te amam. Não é à toa que te amam. Ei, desejado das nações. Amém, glória a Deus. Ele é único. Que a nossa alma possa engrandecer e bendizer ao nome do Senhor Jesus. Bom, a você que está chegando agora, mais uma vez, bom dia. Nós estamos aqui começando mais uma Esperança ao Amanhecer, um momento especial para nós renovarmos a nossa fé, encher o nosso coração de esperança. E para quem ainda não me conhece, eu sou a pastora Lohane e é uma alegria imensa estar com vocês nessa manhã, hoje terça-feira, dia 10 de junho, agora são exatamente 7 horas e 43 minutos. Eu queria dizer para vocês que estão aí ouvindo do outro lado, que o canal de atendimento via WhatsApp já está aberto, então você pode me enviar sua mensagem, você que tem o aplicativo da Web Rádio, é só você clicar no ícone do WhatsApp e ali você vai direto para uma conversa e você pode me enviar o seu pedido de oração, pode compartilhar o seu testemunho, pode compartilhar algo que o Senhor colocou no teu coração, pode, enfim, conversa comigo, fala para mim de onde você está ouvindo, em nome de Jesus. Bom, vamos ao nosso devocional de hoje, ao texto, ao ensinamento. Hoje eu tenho algo para trazer, para compartilhar com você, que eu estava aqui meditando antes de nós entrarmos ao vivo, né? Eu estou aqui em oração, pesquisando, lendo, para saber aquilo que Deus ele tem para as nossas vidas no dia de hoje. E o Senhor me levou a uma passagem que está lá no livro de 1 Samuel, primeiro livro de Samuel, capítulo de número 30. Primeiro livro de Samuel, capítulo 30. Você que gosta de anotar aí, já deixa anotadinho. E esse texto, ele vai falar sobre uma situação que Davi, ele enfrentou, um lugar por onde ele passou, e foi um lugar que marcou profundamente a vida dele. E esse lugar se chamava Ziklag. Eu sei que é um nome um pouquinho difícil, mas esse nome se chamava Ziklag. E hoje a gente vai compreender um pouco o que esse lugar significou na vida de Davi. E uma das coisas que eu já posso adiantar para você é que Ziklag, ele na vida de Davi representou um lugar de transição, um lugar de mudança, um lugar de mais confiança no Senhor, mas também foi um lugar de muita dor, um lugar de muito sofrimento, um lugar onde coisas muito difíceis aconteceram. Mas a gente vai perceber que mesmo nesse lugar, Davi ele entendeu o que é perseguir, o que é recuperar, o que é ultrapassar limites, o que é romper limites.
Então, a gente vai aprender muita coisa hoje. E eu já coloquei no princípio aqui uma canção um pouquinho mais longa, porque eu acredito que ao longo dessa programação hoje a gente vai falar bastante, ouvir bastante a respeito dessa palavra. E eu oro para que o Espírito Santo ele fale muito ao teu coração através desse texto. Vamos ler 1 Samuel, capítulo de número 30. Nós não vamos ler o capítulo todo, vamos ler só do versículo 1 ao versículo 6. Porque o capítulo é muito grande, então fica como lição de casa, depois você lê ele todo, tá bom? 1 Samuel capítulo 30, versículo 1 diz assim: Quando Davi e seus soldados chegaram a Ziclag, no terceiro dia, os amalequitas atacaram Neguebe e incendiaram a cidade de Ziclag. Levaram como prisioneiros as mulheres que lá haviam, desde a mais jovem até a mais idosa. Não mataram ninguém, mas conduzindo-os, obrigaram em seu caminho. E aí no versículo 3 diz: Ao chegarem a Ziclag, Davi e seus soldados encontraram a cidade destruída pelo fogo e viram que suas mulheres, seus filhos e suas filhas tinham sido levados como prisioneiro. E aí o versículo 4 diz: Então Davi e seus soldados choraram em alta voz, até não terem mais forças. As duas mulheres de Davi também tinham sido levadas, Aionã e Jezreel, e Abigail de Carmelo, a que fora mulher de Nabal. Davi ficou profundamente angustiado, pois os homens falavam em apedrejá-lo. Todos estavam amargurados por causa de seus filhos e de suas filhas. Agora presta atenção no final do versículo de número 6. Diz assim: Davi, porém, fortaleceu-se no Senhor, o seu Deus. E a gente vai ler até aqui. Tem muita coisa ainda nesse texto pra gente ler, mas dá pra gente entender um pouco do que tá acontecendo na vida de Davi, nessa fase da vida dele. Esse lugar, Ziclag, ele representa um lugar de muita pressão, um lugar de derrota na vida de Davi. E foi ali, naquele lugar, que Davi ele experimentou uma das suas maiores dificuldades, das suas maiores provações. Para a gente recapitular o que a gente leu aqui, a casa dele foi queimada, o povo dele foi levado cativo e os próprios homens que eram soldados dele, homens de guerra que caminhavam com ele, se voltaram contra Davi. Então, imagina o cenário, imagina na sua mente. Eu gosto de ler a Bíblia e imaginar as coisas, né, como muito provavelmente seriam. Então, esse era o cenário, essa era a realidade. Ele aparentemente estava diante de uma situação derrotado, impotente, se sentindo incapaz, se sentindo provavelmente um péssimo rei, e era isso. Mas com tudo isso, foi também naquele lugar que Davi, ele escolheu se fortalecer no Senhor. Por isso que eu falei para você, presta muita atenção no final do versículo 6, que diz que ele se fortalecia no Senhor. E a gente precisa entender, né? O que isso nos ensina? Isso nos ensina que períodos como esse, como períodos de perda, períodos de pressão, períodos de deserto, períodos de provações, esses períodos eles não são permanentes, eles não são para permanecerem. Por exemplo, um dia mau. O dia mau ele vem, mas o que nós não podemos é permanecer nesse lugar. E você percebe que Davi ele escolheu se fortalecer no Senhor com tudo que estava acontecendo. Essa semana que passou eu estava falando para os irmãos na igreja. No final das contas, tudo é uma questão de escolha. Nós é quem escolhemos. Mas eu não tenho força, eu não isso, eu não aquilo. É possível, é possível. O lugar, esse período de dor e sofrimento não é um lugar de permanência, é um lugar de transição. Lembra que eu falei para vocês, uma das coisas que Ziclag representa na vida de Davi é um lugar de transição, um lugar de passagem. O inimigo ele quer que nós façamos morada em lugares como esse. Quanto mais envolvidos na situação difícil, quanto mais envolvidos na situação ruim, a gente fica fixado naquele lugar. É isso exatamente que Satanás quer, mas Deus ele nos chama para avançarmos, para irmos para frente, para continuarmos. E nós precisamos, devemos reconhecer que Ziclag não é o nosso destino final, mas sim um processo.
uma passagem, uma transição que vai nos moldando, nos refinando, nos tratando para que a gente possa viver um tempo de restauração. Foi exatamente o que aconteceu aqui com esse contexto onde Davi ele está vivendo. Ziklag também é um lugar de provação. De provação. E eu quero que você entenda que eu estou me referindo a um lugar, mas entenda isso como um tempo, um período, um ciclo, uma estação. É que, claro, aqui nesse contexto, né, a gente está falando de um lugar físico ali onde Davi estava, mas a gente pode interpretar isso como uma fase da vida. Às vezes você está passando por uma fase agora onde você não consegue encontrar uma saída, não consegue enxergar uma luz, não consegue enxergar motivos, mas isso é só um período, isso é só uma fase, isso vai passar. Assim como eu tenho certeza que você já vivenciou muitas outras coisas das quais você olhava e pensava assim, não, dessa vez eu não vou dar conta. Dessa vez veio mesmo assim para me derrubar. E ainda assim você permaneceu de pé. Eu tava conversando com uma irmã da igreja no domingo, e eu tô nessa igreja do Parque Continental. Agora dia 12 vai fazer 3 meses, vão fazer 3 meses. Então, eu tô conhecendo as pessoas, enfim. E aí eu sentei pra conversar com ela, e uma vez por mês a gente tá tendo um tempo de mesa, né? A gente tem feito ali um tempo de qualidade, com um café, e a gente senta, a gente conversa, enfim. E ali eu conversando com ela, e ela me contando um pouco da sua história, um pouco da sua trajetória. Ela já é bem senhora, assim, e eu gosto muito de conversar com pessoas que têm mais idade, porque a gente vê o quanto é possível superar momentos difíceis, enfim. E ali conversando com ela, ela me contou um pouco da história, um pouco da sua trajetória com Cristo e todas as batalhas que ela enfrentou. E quando ela estava me contando, eu ainda falei assim para ela, eu falei, olha, irmã, que interessante, porque mesmo com tudo isso que a senhora viveu, a senhora permanece de pé, a senhora permanece na igreja, permanece buscando ao Senhor, permanece aqui, vem, pega sua bolsinha, vem para a igreja e vai para casa e está aqui de pé. Então, conversar com pessoas assim, ler histórias como essa que a gente está lendo hoje sobre Davi em Ziklag, nos mostra que é possível passar por momentos difíceis. Se nós não desistirmos, se nós não desfalecemos, nós podemos passar por esses períodos, né? Mesmo que esse lugar é um lugar onde Deus muitas vezes nos permite vivenciar muitas provas, muitas vezes situações que expõem as nossas fraquezas, mas que contudo elas fortalecem a nossa fé. Muitas vezes quando nós estamos em um período nesse período, né? Vamos chamar de período Ziklag, nós podemos nos sentir muitas vezes abandonados. Talvez você esteja se sentindo assim, abandonado, traído, sozinho. Assim como Davi, imagina, ele chega naquele lugar e não tem a família, não tem a casa. Os homens que estavam com ele se voltam contra ele. Então, muito provavelmente, humanamente falando, ele estava se sentindo sozinho. Os homens que estavam com ele se voltaram contra ele, culpando ele de tudo que tinha acontecido, mas ainda assim Davi ele não permitiu que as opiniões daqueles homens ditassem a forma como ele responderia. É o que eu sempre digo para as pessoas, né? Sempre que eu tenho oportunidade, eu costumo dizer, na igreja, nas pregações, eu costumo dizer assim, nós não podemos controlar o que a outra pessoa vai falar para nós. Nós não podemos controlar. Por exemplo, eu tô aqui nesse tempo de devocional com você, onde nós estamos lendo a palavra, estudando, aprendendo. Você tá aí do outro lado me ouvindo, e eu tenho plena certeza e convicção de que você não pode controlar o que eu falo. Você não pode controlar o que eu falo. Mas você pode controlar o que eu falo vai causar em você. Será que você conseguiu entender? Vocês estão aí do outro lado, né? Vocês estão muito quietinhos hoje. Mas alguns já enviaram mensagem. Eu amo que vocês ficam prestando atenção e vocês não mandam mensagem. Mas amém. É isso aí, presta atenção, porque é Deus falando com a gente. E foi exatamente o que aconteceu com Davi. Embora todos estivessem contra ele, todos estivessem culpando ele, a Bíblia é clara em nos dizer que ele escolheu, ele buscou a Deus.
em seu momento de angústia. Da mesma forma, quando nós enfrentamos provações, dificuldades, nós devemos decidir se deixaremos o desânimo nos dominar ou se nós vamos nos voltar para Deus em busca de força, em busca de orientação. Tem pessoas que permitem, que deixam que o momento ali, o momento de dor, o momento de sofrimento, acabe por sufocá-la, por fazê-la desistir, por fazê-la desanimar. Mas na verdade nós precisamos buscar o Senhor, invocar o Senhor no dia da angústia. Tem até um versículo, né, que fala sobre isso. Deixa eu compartilhar aqui com vocês. Que por sinal acredito que tenha sido o próprio Davi que tenha escrito, eu não sei, Salmo 50, 15, vamos ver aqui, peraí, deixa eu abrir, não sei se foi Davi, Salmo 50, 15. Salmos de Asaf. Ofereça a Deus o sacrifício da sua gratidão, cumpra os seus votos para com o Altíssimo. Clame a mim no dia da angústia, eu o livrarei e você me honrará. Olha que coisa linda. Então clame. No dia da angústia, ao invés de se fechar, de se afastar, de não querer estar com Deus, não, vai para cima. Senhor, eu quero estar contigo, eu quero me fortalecer no Senhor. Davi, ele sabia que, como homem de guerra, ele iria atrás, né? Ele iria restituir aquilo que haviam roubado dele. Mas para isso, ele precisava que o Senhor Deus desse forças a ele. Então, ele busca a Deus. Nas nossas vidas, nos momentos que enfrentamos os famosos ziclagues, esses momentos podem até ser devastadores, mas também, presta muito atenção nisso, são oportunidades de transformação. Como assim, pastora? Não é possível. Sim, é muito possível. É muito possível que situações como essa, ziclagues da vida, façam com que você saia mais forte, mais, testemunhando daquilo que Deus faz. A dor que nós vivenciamos frequentemente nos leva a uma dependência muito mais profunda a Deus. É isso que eu quero que você entenda hoje, essa dependência, esse olhar para Deus e dizer assim: Senhor, mesmo essa situação não vai me parar, eu vou testemunhar da força, do poder que o Senhor me deu, da coragem que o Senhor me deu para eu sair disso, para eu viver um novo tempo, para eu viver uma nova estação e o teu nome ser glorificado. Quando tudo parecer perdido, Deus, ele nos chama a mudar a nossa visão das coisas, do que foi tirado para o que ele está prestes a restaurar. Deus, ele é Deus de restauração, Deus de restituição. Eu costumo dizer que Deus, ele é especialista em recomeço. Ele é especialista em recomeçar. Isso é assim, não tem como duvidar disso, isso é inquestionável. Ele é especialista em recomeçar. Esse não é o momento de nós nos desesperarmos, mas é o momento de confiar que Deus está nos posicionando para uma recuperação maior do que aquilo que aconteceu, do que aquilo que te aconteceu. Saiba que Deus, ele está vendo e ele, no tempo certo, vai honrar a tua fé. Em nome de Jesus. Olha, eu queria ir direto, mas antes eu vou compartilhar uma canção com o teu coração e daqui a pouquinho a gente volta, a gente vai falar um pouco mais sobre esse texto que muito tem para nos ensinar, muito tem para nos orientar, muito tem para abrir o nosso entendimento, sabe? Eu digo para você, não ouça esse devocional, essa palavra, como, mandaram aqui para mim o link, eu vou ouvir. Não. Fala assim para Deus: Senhor, meu coração tá aqui, ó. Fala comigo.
fala comigo, revela a tua palavra a mim, e pode ter certeza que Ele vai falar muito mais ao teu coração em nome de Jesus. Bom, ouça essa canção, ela na verdade são 3 em uma. Vim para adorar-te ao único e a Ele a glória. Então, liga aí o seu pensamento no Senhor, faça um momento de adoração a Ele nesse tempo de devocional. Ah, pastora, mas eu estou trabalhando, eu estou fazendo aqui os afazeres de casa. Liga o seu pensamento em Deus. Adore a Ele, sabe? Em espírito e em verdade. Você vai sentir. Eu oro para que você sinta a presença do Espírito Santo aí com você, tá bom? Ouça essa canção e daqui a pouquinho eu estou de volta. Diga então, como está o seu coração nesta noite? Diga para Ele e só para Ele. Vim para adorar-te, vim para buscar, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso. Eu vim para adorar-te, vim para prostrar-me, eu vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder. O eterno, imortal, invisível, mais
consagramos, consagramos. Consagramos todo nosso ser a Ti, Jesus, Jesus. A Ele toda honra, toda glória e louvor. A Ele todo o som, as palavras. A Ele tudo que eu tenho, a Ele tudo que eu sou, a Ele tudo sem reservas. A Ele tudo, todo som, toda música, melodia. A Ele a glória, a Ele a Ele a glória, para sempre, amém. Você pode levantar a sua voz essa noite e dar a Ele toda a honra e toda a glória. A Ele somente a Ti, Senhor. A Ele para sempre, amém. Com o Google Workspace, você chega de um jeito muito mais... Amém. Glória a Deus, a Ele a glória. Ele que é digno, né? O único digno de receber toda a honra, toda a glória e toda a adoração. Bom, a você que está chegando agora, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda em nome de Jesus. É uma honra, um prazer, um privilégio estar aqui com vocês. Lembrando que esse programa ele está sendo gravado, né? Eu faço ele aqui ao vivo, aqui na Web Rádio Vencedor em Cristo. Mas eu gravo ele e depois ele vai estar disponível lá no canal do YouTube. Lá no meu canal, deixa eu ver como é que você me encontra aqui, que eu às vezes me esqueço, né? Se é Lohane Silva ou Lohane Oliveira. Pera aí que eu vou te falar. É Lohane Silva. Você vai colocar lá Lohane Silva, Esperança ao Amanhecer, e você vai encontrar. Está lá disponível todos os episódios. Nós paramos ali no 30, então faltam alguns ainda para colocar no canal. E ali você pode acompanhar, você pode ouvir de novo, você pode enviar para um amigo, enviar para um familiar, enfim. Você pode acompanhar ali, em nome de Jesus. Mas vamos continuar aqui, fazendo algumas análises daquilo que nós podemos aprender com Ziklag, né? O lugar onde... Bom dia, irmã Francisca, a paz, tudo bem? Deus te abençoe, minha querida. É uma honra ter você aqui acompanhando a programação também. E todos os outros amigos que estão aí ouvindo. Bom, fazendo aqui uma última análise sobre Ziklag. Esse lugar serve como... A você que está chegando agora, nós estamos falando sobre o primeiro livro de Samuel, capítulo de número 30. Primeiro livro de Samuel, capítulo 30. Tá, perdão, pessoal, é que eu recebi aqui uma mensagem e tava lendo. Por isso que eu não posso ler a mensagem enquanto eu faço o programa, porque aí trava a minha mente, não consigo fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Estamos falando sobre o primeiro livro de Samuel, capítulo de número 30. Estamos falando sobre um episódio que Davi enfrentou um lugar chamado Ziklag. Esse lugar ele serve como eu posso dizer para você, um dos exemplos, né, que trazem para nós. É como um fogo que refina. Um fogo que refina, que nos prepara para vitórias maiores que ainda virão. Então eu não sei qual é o seu Ziklag nesse momento. Eu não sei qual é o lugar que você está vivendo, a estação que você está vivendo, o momento que você está vivendo. Mas tente olhar para essa situação como algo que está te preparando
para coisas maiores que o Senhor tem para tua vida. O inimigo, ele pretende que esse lugar nos quebre, que esse lugar nos pare, que esse lugar nos faça desistir. Mas Deus permite que momentos como esse nos molde. A transição por Ziklag leva a um lugar de elevação, a um lugar mais alto. Davi, ele não permaneceu no desespero. Você percebe que a gente pode até ler de novo aqui, ó, o versículo de número... Versículo de número 4, capítulo 30, versículo 4, diz assim: Então Davi e seus soldados choraram em voz alta até não terem mais força. Então ele sentiu ali, ele sentiu muito a dor. Porque eu imagino que ao ver a cidade como ela estava, muitas incertezas vieram sobre a mente de Davi. Principalmente quando ele olha e percebe que as mulheres, né, que ele tinha ali, que fala sobre a Abigail, a Ionã, imagina ele olhando e elas não estão mais lá, elas foram levadas pelo inimigo. Então, imagina as incertezas que não haviam na mente dele. Ele pensando, será que elas morreram? Será que o que fizeram com ela? Imagina, então ele sentiu muito a dor daquela situação. Isso só nos mostra que tá tudo bem sentir quando as coisas acontecem. Sentir o medo, sentir a dor, sentir ali a raiva e não saber o que vai acontecer. Tá tudo bem sentir, só que a diferença é no permanecer. Davi, ele sentiu, ele chorou, a Bíblia faz questão de dizer que ele chorou até não ter mais força, só que ele não permaneceu em desespero. Ele se desesperou, mas ele não permaneceu em desespero. Ele buscou a direção de Deus e seguiu em frente. Essa é a lição que nós aprendemos. Ah, pastora, mas é tudo muito lindo, tudo muito poético. Mas olha o exemplo que a gente tem, a gente precisa aprender com isso. Da mesma forma, nós devemos reconhecer que esse momento, essa situação não é o fim da história. É o campo de preparação para uma restauração completa. É isso que a gente precisa entender. Ziklag também revela em quem nós confiamos nos momentos difíceis. Igual eu falo para os irmãos na igreja, né? Sempre que o Senhor, ele nos dá uma palavra, ele nos revela, eu até falo para os irmãos, quando a gente lê, quando a gente tem a revelação do Espírito Santo, nós saímos da igreja nos sentindo o super-homem, a super-mulher, porque a gente ouve aquilo que Deus fala, aquela palavra confronta com a nossa realidade, e ali a gente sente como se... Perdão aí se você ouviu uma trilha sonora diferente no fundo, mas o ao vivo tem dessas coisas, né? Então, como eu estava dizendo, às vezes nós recebemos aquela palavra, aquilo nos encoraja, aquilo nos... Sabe? Só que é na hora da dificuldade que a gente vai mostrar em quem a gente confia. É ali naquele momento que a gente vai parar e pensar, e agora? Confio mesmo no que Deus me disse? Quando nós perdemos algo que tem muito valor para nós frequentemente recorremos a soluções humanas. Mas Deus, ele quer que nós venhamos depender única e exclusivamente dele. Ele deseja que nós olhemos além das nossas circunstâncias e principalmente para as promessas dele. É o que eu sempre digo para os irmãos, sempre que eu digo para as pessoas, quando eu tenho a oportunidade de ministrar a palavra, olhe, enxergue além do que os seus olhos estão vendo. Porque se você olhar somente para aquilo que está diante dos teus olhos, o desânimo vem, o cansaço vem, a vontade de desistir, ela vem. Davi, ele poderia muito bem ter escolhido permanecer no luto, mas ao invés disso, ele se posicionou para ouvir aquilo que Deus estava falando. Nas nossas vidas, nós devemos ser intencionais na busca pela sabedoria do Senhor. Ao invés de fazer escolhas que são impulsivas, baseadas no medo ou nas nossas emoções, ao invés disso, seja intencional na busca pela sabedoria de Deus. Busque mais. Senhor, olha, a situação é essa, mas olha, eu não aceito, eu não quero. Aconteceu dessa forma. E, gente, de verdade,
Eu falo aqui porque vocês são meus amigos, né? Meus ouvintes, companheiros aqui desse tempo de devocional. Nós precisamos mudar a nossa perspectiva das coisas, sabe? Enxergar, eu volto a dizer, enxergar além do que os nossos olhos estão vendo. Não se baseie. Eu falava, não sei se foi no domingo ou foi ontem no tempo de oração que nós tivemos com a igreja. E eu falava, não, foi domingo. Eu vou até ler com vocês, a gente vai terminar nesse versículo. E eu creio que o Senhor, Ele já falou muito ao teu coração através dessa situação, desse cenário aqui. Mas olha o que diz Apocalipse capítulo 3. Apocalipse capítulo 3, versículo 21. Apocalipse capítulo 3, versículo 21 diz assim: Ao vencedor darei o direito de sentar-se comigo em meu trono, assim como eu também venci e sentei-me com o meu Pai em seu trono. Aquele que tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Isso é enxergar além do que os nossos olhos estão vendo. O que os nossos olhos hoje podem estar vendo é a dor, é o sofrimento, é o problema na família, é o problema na vida financeira, é o familiar que está assim, é a situação que se levantou. Isso é o que os nossos olhos estão vendo hoje. Eu digo nós porque eu não sou diferente de você em nada. Assim como você tem batalhas, eu também tenho batalhas. Mas esse versículo nos faz enxergar além do que os nossos olhos estão vendo. E agora, com esse entendimento, eu vou ler de novo e você vai entender. Olha o que diz: Ao vencedor darei o direito de sentar-se comigo em meu trono, assim como eu também venci e sentei-me com o meu Pai em seu trono. Aquele que tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Esse enxergar além do que os nossos olhos estão vendo é entender. É isso que está preparado para nós. Jesus, ele disse, João capítulo 14, eu vou para o Pai, eu vou preparar um lugar e eu vou voltar para buscá-los. É isso que importa. O apóstolo Paulo fala que as aflições desse tempo não se comparam com a glória que há de ser revelada. Pastora, mas está doendo, pastora, mas está assim, mas está assado. Vence. Tiver que chorar, chora. Tiver que sentir a dor, sente. Se tiver que sentir o luto, sinta. Mas existe uma esperança, existe uma saída, existe um lugar. E esse lugar é os pés de Jesus. E o que Satanás vai fazer é te enredar, cegar, ao ponto de você se afastar daquele que pode te curar. É só nos pés de Jesus. E eu volto, para a gente terminar agora de verdade, eu digo o que eu disse lá no princípio. Davi sentiu todas essas dores. Sentiu a dor, sentiu a tristeza, chorou, se esperneou até não ter mais força. Mas ele se levantou e clamou ao Senhor. E assumiu a posição e falou, não, eu vou recuperar, eu vou trazer de volta. O Senhor, ele vai restituir tudo aquilo que foi roubado. Mas ele escolheu se levantar naquele lugar. Um dos maiores perigos de Ziklag é o permanecer, sabe? Quando nós vivenciamos uma perda, pode ser muito tentador nos entregar ao desespero, aceitar como a nossa nova realidade. Mas com tudo isso, Deus, ele nunca pretende que permaneçamos presos naquela dificuldade. Ele nos chama para nos levantarmos, para buscá-lo, para seguir em frente. Nosso avanço depende da nossa capacidade de reconhecer que esse lugar é temporário. Você conseguiu entender isso? O teu avanço, a tua mudança, depende da sua capacidade de entender que esse lugar, essa fase, esse momento, essa situação é temporário, não é permanente. Nós devemos resistir à tentação de construir alicerce permanente no lugar que é de transição, no lugar de passagem. Não faça isso, não estabeleça a tua vida e o teu lugar nessa fase. Olha para ela e fala, você vai passar, como todas as outras que eu já passei, você vai passar. Eu não vou estabelecer morada nesse lugar. Eu vou sair disso. Em nome de Jesus. Tá bom? Esse é o nosso devocional de hoje. E só para trazer aqui algumas perguntas para te deixar como reflexão ao final disso, e eu também tenho algo para propor para você, que eu quero que essa mensagem ela não seja só uma mensagem que você ouviu, dali a pouco você vai esquecer.
quero te fazer algumas perguntas. Você já passou por um tempo, ou está passando, que você pode dizer assim, esse momento é o Ziklag da minha vida. Parece que tudo está perdido. Você já viveu isso ou está vivendo? E a outra pergunta que eu tenho para você, como você reage a esse momento? Como você reage a essas dificuldades? Será que você... Peraí, deixa eu voltar porque eu fui ler outra mensagem. Será que você confia mesmo em Deus? Será que nós confiamos mesmo em Deus? Ou na nossa própria força? Até porque na nossa própria força não vai, não. Peraí, fica aí que eu vou tomar um golinho de água. Mais uma pergunta. Quais medidas você pode tomar hoje para mudar o seu foco? Como assim mudar o meu foco? Tirar o seu foco do lugar de perda para o lugar de restauração. Que Davi, ele tirou o foco da perda. Ele chegou, estava tudo perdido, tudo destruído, tudo queimado. Chorou, mas depois ele falou, preciso encontrar uma solução para isso aí. Do jeito que tá, não vai ficar não. É restauração. Vou atrás, vou restituir. Como você pode encorajar outras pessoas que estão vivendo essa mesma temporada que você? Essa é a outra pergunta. Como é que você pode encorajar outras pessoas que estão nessa mesma temporada? Depois você continua lendo o capítulo 30. Continua lendo o capítulo 30, que você vai ver como que Davi, ele inspira as outras pessoas. Ele pergunta para Deus como que ele deve reagir a isso. Se Deus vai estar com ele, qual é a direção que Deus dá, e ele vai atrás, e ele recupera, enfim, termina de ler que você vai ver. Eu queria trazer só a primeira parte aqui, mas fica como lição de casa para você ler. E a última etapa desse devocional, eu quero que você, se puder, anotar, para isso fixar muito bem no teu coração. Eu quero que você anote em um caderno, em um pedaço de papel, no bloco de notas do seu telefone. Eu quero que você anote um momento, coloque até entre aspas assim, momento Ziklag, Z-I-C-L-A-G-U-E, momento Ziklag, o momento Ziklag pessoal da sua vida. Depois eu quero que você declare na sua oração que esse é apenas um lugar temporário, não seu destino permanente. Eu quero que você peça a Deus que Ele revele qual é o plano para a restauração, e você vai tomar medidas práticas para se alinhar às promessas que o Senhor Deus fez. Porque eu queria muito terminar de ler com você o texto todo, mas aqui a gente não tem tempo hábil para isso, são 8 horas e 24 minutos. Mas Davi, ele começa a pedir algumas coisas. Davi, ele pergunta para o Senhor fala para ele, olha, persegue-os, é certo que você os alcançará, você vai conseguir libertar os prisioneiros. Ali o Senhor Deus vai dando as instruções, vai mostrando qual é o plano de restauração. E Davi, ele começa a colocar em prática aquilo que ele ouviu de Deus para que tudo esteja alinhado. Então, acredita de todo o seu coração que tem esperança. Acredita que tem saída, entendeu? E enfim, era essa a mensagem que eu queria compartilhar com o teu coração. Lembrando que ela estará disponível no YouTube, se você quiser ouvir depois, se você quiser compartilhar com alguém, você tem total liberdade. Você vai lá no YouTube, Lohane Silva, Esperança ao Amanhecer, e ali você vai poder ouvir todas as mensagens que foram compartilhadas aqui na Web Rádio. Mas agora, acho que eu gritei. Mas agora eu quero orar com você e por você. Quero orar junto com você e declarar sobre a tua vida essas verdades, né? Que nós possamos declarar, Senhor, esse lugar não é lugar de permanência, é lugar de passagem. E esse Ziklag aí que você tem enfrentado, isso vai, dependendo da tua reação, é possível sair disso. Dependendo da tua reação, é possível mudar o cenário,
é possível restaurar, é possível restituir, em nome de Jesus, tá bom? Vamos orar? Você já sabe, né? O meu discurso. Você que pode, feche seus olhos, coloque a mão sobre o seu coração. Você que não pode, liga o seu pensamento em Deus. Você que está já no trabalho, aí nos seus afazeres, mas está aí com fone de ouvido, escutando, eu quero que você ligue o seu pensamento em Deus e a gente vai falar com Ele, tá bom? Senhor Deus e Pai, eu estou diante da Tua presença, Deus, orando por esta vida, por este homem, por esta mulher, este meu amigo, esta minha amiga, que ouve, Senhor, essa programação. Pai, abra os olhos espirituais, Senhor. Abra os olhos espirituais para que nós possamos enxergar além do que os nossos olhos estão vendo. Pai, que possamos entender que Ziklag não é um lugar de permanência. Pode ter sido, sim, um momento de dor, um momento de sofrimento, de perda, mas é lugar de passagem. Existe um tempo de restauração, de restituição, de reconstrução, Pai. Ontem, Senhor, na igreja, enquanto nós estávamos ali no nosso tempo de oração, o Senhor declarou palavras sobre este lugar, sobre as nossas vidas. O Senhor declarou, Pai, que existe um novo tempo, existe algo novo da parte do Senhor. Mas para isso, Senhor, nós precisamos fazer como o apóstolo Paulo disse, esquecendo-me das coisas que para trás ficaram e avançando para as que estão diante de mim. Senhor, e quantas são as grandes coisas que estão diante de nós. A Tua palavra diz, bem sei eu os pensamentos que tenho a vosso respeito, pensamentos de paz e não de mal para vos dar o fim que desejais. Senhor, em nome de Jesus, Pai, que essa pessoa que está ouvindo agora esta oração, ouvindo agora onde a minha voz estiver chegando, Senhor, que haja dentro dela, que haja dentro dele um despertar, Pai. Um despertar, Senhor, para viver o novo da Tua parte para a vida dele, para a vida dela. Pai, em nome de Jesus, que nós não venhamos nos render àquilo que se perdeu, àquilo que foi roubado, mas que nós possamos manter os olhos em Ti e dizer, Senhor, o Senhor é Deus de restituição. O Senhor restitui, o Senhor restaura aquilo que foi perdido. E o Senhor, assim como fez com Jó, o Senhor devolve mais, infinitamente mais do que aquilo que nós pedimos ou pensamos, Pai, mas precisa partir de nós, Senhor. Nós precisamos nos posicionar, precisamos entender que precisamos nos mover em direção àquilo que o Senhor tem para nós. Senhor, eu oro, abençoo, Senhor, a vida deste meu amigo, desta minha amiga, em nome de Jesus, Pai, eu creio, Senhor, que ele já está pronto, ela já está pronta para viver esse novo com o Senhor. Fortalece, Senhor, o que está cansado, o que está caído, o que está prostrado. Fortalece, Senhor. Traga à memória aquilo que nos dá esperança, Pai. Eu repreendo em nome de Jesus toda e qualquer ação do maligno, qualquer ação do inferno contra a vida dessa pessoa, que caia por terra agora em nome de Jesus. Eu os abençoo na autoridade do Teu nome. Amém e graças a Deus. Amém. Graças a Deus, você que está aí ouvindo, você concorda em oração? Diga amém, eu recebo, eu tomo posse. É isso, esse foi o nosso programa Esperança ao Amanhecer. Eu vou ficando por aqui, não se esqueça que amanhã, quarta-feira, em todas as igrejas Internacional da Graça de Deus, nós temos o culto pela família. Tem sido uma bênção, viu? Tem sido poderoso o que Deus tem feito nesse lugar. Então, se prepare, se organize, participe. Pastor, onde é que eu encontro a igreja? Rua Hugo Ventura, número 335, aqui no Parque Continental em São Vicente. Hugo Ventura 335, Parque Continental em São Vicente. Você que é do Parque Continental, do Maitá, se organiza e vem participar. Eu creio que vai ser bênção em nome de Jesus. E nós voltamos às 7h30 da manhã, amanhã com o programa Esperança ao Amanhecer. Eu vou ficando por aqui, que Deus te abençoe, que você tenha uma terça-feira assim, repleta da presença de Deus. E nós nos encontramos amanhã, nesse mesmo horário, para a glória do Senhor Jesus. Que Deus abençoe, fique com Deus e até o próximo encontro, em nome de Jesus.